Olá, eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui e procuro, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre o que nós estamos deixando de enxergar nos efeitos da nossa aprendizagem e da nossa evolução. Vamos ao meu ponto de vista. Então, nós aprendemos de que a personalidade ela é um caminho no qual é criado através dos impulsos que a gente acabou gerando na nossa primeira infância e dos estímulos que também foram gerados na nossa primeira infância. Isso é uma verdade muito importante de a gente poder compreender. Basicamente, o que nós deixamos de lado é entender de que a nossa personalidade ela é 100% condicionada. Exatamente. Nós criamos condições a partir de memórias e de emoções que fazem com que todos nós, como adultos, acabamos tendo um tipo de reação diferente. E essas reações que nós acabamos tendo são construídas com a nossa história. Elas impactam diretamente as nossas relações íntimas, as nossas relações familiares, as nossas relações com colegas de trabalho, a nossa forma de gerir a nossa carreira e até mesmo a forma de nós gerirmos os nossos negócios. O que eu quero trazer para você aqui é uma compreensão de que tudo está interligado. Então, desenvolvimento, mente, realidade, espiritualidade, está tudo ligado no mesmo contexto. Há uma conectividade entre todas essas áreas. E muitas vezes, por medo ou por excesso de tabus, nós acabamos não interpretando isso como uma forma única de poder reconhecer o nosso potencial e de, com certeza, ampliarmos muito mais as possibilidades na nossa vida. Hoje o que a gente vê na sociedade são pessoas que, assim como eu, têm muito problema em encontrar um propósito de existência. Nós confundimos o propósito com as metas e objetivos que nós fomos, de certa forma, motivados a construir desde a nossa infância. Se você der uma olhadinha para trás, ou seja, para a família dos seus pais, para a família dos pais dos seus pais e assim sucessivamente, você vai encontrar uma necessidade muito grande de conquista que foi criada e passada de uma forma transgeracional, de uma geração para outra, até cair na nossa geração. Então a gente começa a compreender de que esse estímulo para a conquista, muito baseado em a gente estar buscando coisas novas e que na realidade maqueia um vazio emocional que nós temos dentro de nós, acaba corrompendo as nossas vidas. A conquista ela é importante? Sim, ela tem importância. No meu ponto de vista, tudo é muito importante na nossa vida. Agora, quais são os valores, qual a hierarquia das coisas na nossa vida? Se a conquista tiver a primeira hierarquia na sua vida, você com certeza vai ter ou está passando por sérios problemas de ansiedade, depressão, doenças, que são todos relativos a uma falta de conexão com o nosso propósito. Hoje, mais do que nunca, a ciência está comprovando, e principalmente a física quântica e a psicologia moderna, está comprovando de que a nossa mente e o nosso propósito são importantíssimos para que nós possamos nos estabilizar emocionalmente. Você deve aí estar perguntando do outro lado, o que tem de importância as emoções? As emoções, elas são a etapa da nossa vida que faz com que nós possamos criar a realidade. Então, elas são construídas, as emoções, desde o momento da nossa gestação, através do contato com a mãe e principalmente através da primeira infância, onde nós temos os primeiros estímulos. E aí nós começamos a perceber algo que muitas vezes a gente não percebe. Nós somos programados para repetir ou ter aversão na nossa vida pessoal, profissional, em todas as relações e até mesmo frente às problemáticas. E acabamos não percebendo esses limitadores que tiram de nós o poder em criar algo novo, sermos realmente criativos. Você, na sua relação pessoal, pode estar repetindo padrões que você enxergou na sua família e que, de certa forma, para a sua mente, isso foi positivo, né? E te torna mais seguro. Mas você pode estar fazendo isso também como um gestor de empresa, uma gestora de empresa, um homem, uma mulher de negócios. Nós acabamos levando para as nossas relações o formato da nossa família, tanto no modelo aversivo, não querendo ser o que a minha família foi ou como eles se relacionaram, ou num movimento de programação de repetição, fazendo algo muito semelhante do que eles fizeram. Ambos os movimentos são movimentos instintivos e acabam limitando bastante as nossas condições e a nossa criatividade. Eu quero que você pergunte aí do outro lado,
Quanto você está limitando na sua vida de criar possibilidades novas, simplesmente pela programação que a sua mentalidade acabou criando e que ela é única para você. Por mais que você tenha outros irmãos, nós não temos programações idênticas. E aí nós começamos a perceber que se nós achamos, né, que a grande sacada está na nossa mente, que a cura para aquilo que a gente vem buscando está na nossa mente, eu estou mostrando para você que não está, porque a mente é totalmente condicionada. No entanto, é através da mente, das condições. E eu vou dizer para você que também dos momentos difíceis que nós passamos, que nós começamos a questionar o que a nossa mente está criando para nós. Tudo que nós fazemos na nossa realidade, tudo que nós vivemos, necessariamente vem dos estados da mente. Uma coisa que as pessoas acabam não acreditando, que fazem coisas destrutivas na sua vida, é porque essas tais circunstâncias destrutivas não são criadas no nível consciente, são criadas no nível subconsciente. Mas eu quero que você relembre que o nível subconsciente, ele acaba sendo a estrutura básica de mais de 95% ou até mais da nossa forma de agir no dia a dia. Então o subconsciente é a primeira camada e é aquilo que realmente nos define. Uma coisa muito importante também é que a mente ela constrói uma forma de viver em contrariedade. É isso mesmo. Tudo aquilo que nós vivemos na forma consciente foi gerado por uma contrariedade na forma subconsciente. Por exemplo, vamos imaginar que você é muito comprometido na sua vida. E o que te leva a esse comprometimento? Provavelmente, no nível subconsciente, o medo de não ser comprometido ou a falta de comprometimento. E assim, todas as nossas qualidades acabam sendo criadas pela nossa mente. Sempre há o sentido oposto no subconsciente que cria no nível consciente um sentido que pode fazer com que nós possamos nos adaptar mais através dos grupos que nós escolhemos e através também da família que nós temos. Então é importante salientar de que a mente ela é importantíssima para a nossa evolução. Mas aonde está a mente transcendente, aquilo que faz a gente ultrapassar as nossas limitações, curar os nossos vazios existenciais? Se nós perdemos o propósito, que é o que geralmente nós acabamos esquecendo, nós acabamos entrando em um estado de conflito, porque a mente em si mesma, ela é gerada, é estruturada em um estado de contrariedade, de conflito, aonde o subconsciente quer algo e muito diferente, talvez o oposto do nível do consciente. E eu quero que você perceba na sua vida quantas vezes você parece uma pessoa e também parece, ao mesmo tempo, em alguns momentos, uma outra pessoa totalmente contrária, e isso acaba te prejudicando tanto nos seus projetos, na sua vida amorosa, e você acaba não se entendendo. Não se preocupe que a mente faz isso com todos nós. É um efeito instintivo de autopreservação. No entanto, se nós trabalharmos com mente e corpo, nós vamos entender que existe uma nova ciência surgindo, a qual une ciência e espiritualidade, é a ciência mente e corpo, onde nós vamos buscar entender um pouco mais profundamente o que acontece com as nossas mentalidades e o que acontece além delas. Vários estudos hoje demonstram e comprovam de que nós podemos nos comportar de forma reativa, baseado nos conflitos, na nossa vivência, experiência de família, mas também de uma muito transcendente, baseada em encarar essas condições e fazer com que haja uma possibilidade nova de todo esse condicionamento que nós trazemos conosco. É chamado de mente transcendente. Como acontece isso? Nós podemos reagir instintivamente, fazendo com que o nosso cérebro ele simplesmente reaja através de ligações neurais, químicas ou elétricas, e ele vai traduzindo tudo isso através de movimentos na estrutura básica do cérebro. Nós, naturalmente, fazemos isso. Agora, quando nós estamos em um processo de mente transcendente, todo o cérebro, ele parece que é apenas um neurônio. Nós temos uma explosão de química e de eletricidade no cérebro, e essa explosão foi constatada em pessoas que conseguem encarar as suas condições e ultrapassá-las. E isso foi muito estudado em pessoas que eram mais espiritualizadas. E nesse caso, espiritualizar-se quer dizer encontrar um propósito de existência e esse propósito dar um sentido para a existência.
Quando se há um propósito e um sentido, nós começamos a questionar o que as nossas mentalidades buscam, porque elas são necessariamente viciadas emocionalmente por alguma circunstância. Muitas vezes a gente acaba sendo preso em uma situação que pensa, eu não tive nenhum trauma na infância, então eu não vou ter nenhum problema. Mas hoje nós sabemos que não necessariamente se necessita ter traumas, mas todo e qualquer implemento ou motivação emocional que os pais geraram no filho causam necessariamente limitadores na criança e que, consequentemente, com o processo de avanço da sua idade, vai culminar em determinados limitadores talvez muito maiores que os originais. Então todos nós somos limitados, todos nós geramos medos, porque os medos são necessários para a aprendizagem, e aí nós começamos a trabalhar com os tabus de que não precisa ter medo e de que a gente não tem partes, a gente tem que tirar as partes negativas de nós. Na realidade, todas as partes que compõem a nossa mentalidade são necessárias, e o medo, tal como todas as partes, também é necessário para a nossa aprendizagem. Quando nós começamos a encarar a vida humana de uma forma muito mais natural, nós começamos a perceber que a gente tira um pouquinho a vitimização que nós acabamos às vezes criando na nossa vida e começamos a interpretar a nossa vida como uma forma de evoluirmos em algo. E evoluímos em que sentido? Nas falhas que acabamos pensando que temos e que na realidade são simplesmente formas ou comportamentos que nós desconhecemos, porque da mesma forma que talvez algum comportamento possa estar colaborando para uma limitação na sua vida, se você encarar esse comportamento, aceitando esse comportamento e fazendo com que ele coopere para o seu aprendizado, você vai transformá-lo em algo que vai dar um suporte muito maior na sua vida, no momento do presente. Então a aceitação é algo importantíssimo para quem quer fortalecer a sua mente transcendente e trabalhar a sua inteligência espiritual. Veja que muitas coisas que eu estou falando agora, principalmente aceitação dos medos, aceitação da parte que a mente acha que é negativa, aceitação de todos os comportamentos. Agora, mais uma sacada, aceitação de toda a realidade como ela é, vem em contrariedade com o que é nos dito como verdade. Agora, não precisa você estar achando que o que eu estou falando é uma verdade. Olhe ao redor de você e olhe na sua vida se isso não faz sentido realmente. Talvez o caminho que a gente tenha tomado como uma verdade é simplesmente um caminho de muita autossabotagem, onde nós nos fragmentamos ainda mais e fazemos os conflitos tomarem conta da nossa vida, ao invés de nos pacificarmos e colocarmos através do propósito um sentido para tudo o que nós fazemos no dia a dia. Bom, quando nós buscamos o sentido tem a ver com o porquê que eu vivo, o porquê que eu existo. Ele não tem a ver necessariamente com crenças, mas ele vai se tornar uma crença depois no nível mental. O sentido está muito além da crença, muito além daquilo que nós fomos ordenados a fazer ou que foi para nós mostrado que deveria ser feito. O sentido quer dizer como eu incorporo toda a evolução do universo e qual é a minha parte na evolução de tudo e na conexão com tudo que existe. E essa questão é muito importante de você começar a se questionar, porque ela vai realmente bater de frente, provavelmente com muitas crenças e valores que você tem e que eu com certeza também tinha e foram muito importantes para o meu crescimento em desenvolver outras potencialidades, criatividade e também a minha inteligência espiritual. Você pode perceber que quando nós começamos a tocar nesse assunto, nós vamos começar a compreender que talvez muitas coisas que nós estamos fazendo não tenham mais sentido na nossa vida. Talvez algumas relações que a gente esteja tendo não tem mais sentido de haver. Talvez o trabalho que a gente esteja executando não tem realmente um sentido para a nossa vida, para a nossa evolução. E aí nós começamos, através do propósito, colocar um sentido em tudo aquilo que nós vivemos. Esse sentido, normalmente, ele vai bater de frente com algumas crenças que a nossa mente acabou criando no decorrer da nossa vida. E é importante haver esse confronto para que nós possamos perceber o que realmente nós estamos fazendo com a oportunidade de viver o dia a dia. E é aí que nós encontramos uma possibilidade de criar algo novo. Então, de muitas buscas que eu acabei fazendo em mim e depois transportando esse conhecimento para várias outras pessoas, eu pude reconhecer de que quanto mais nós começamos a nos entender verdadeiramente, é óbvio que nós vamos ter uma crítica acerca dos comportamentos que já nós construímos durante a nossa vida. Eu quero que você lembre que você não precisa ser uma pessoa para se criticar demasiadamente.
A crítica que eu falo aqui é para a gente poder compreender e aceitando aprender os comportamentos que temos. Se nós não aceitamos o comportamento que nós temos, nós acabamos fragmentando ainda mais as nossas partes e ficamos mais distante de uma pacificação interna. Benefício disso. O maior benefício de a gente criar propósito de existência e conectar com as metas e objetivos da nossa mente, gerando um sentido, é uma estabilização de todas as emoções que nós temos e uma forma de poder aprender em um estado muito mais amplo, aprender com os comportamentos que para nossa mente são negativos. A partir desse pressuposto, nós acabamos aceitando e diluímos o medo. Ele não se torna um propulsor de uma ação nossa, uma reação sem muito controle. Nós conseguimos sair de um estado de controle e entrar num estado de domínio, que é mais flexível, é mais compreensível. E toda essa pacificação interna, ela vai com certeza acabar influenciando as nossas relações, os nossos negócios, a forma com que nós gerimos pessoas, a forma com que nós encaramos a nossa vida profissional, a forma com que nós enxergamos a nós mesmos como seres humanos em evolução. E aí sim nós conseguimos encarar as circunstâncias de uma forma totalmente diferente, trazendo a responsabilidade sobre todas as circunstâncias da nossa vida para as nossas mãos, mas entendendo que da mesma forma que nós podemos criar situações destrutivas para nós, nós podemos também criar situações muito construtivas, não somente para nós, mas também querendo criar isso para o coletivo, para outras pessoas. E é aí que nós estamos novamente voltando ao propósito e gerando estabilidade física, psicológica, emocional, nós geramos estabilidade material e financeira também. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal!